Queridos irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo agora. Yukias Magal aqui falando com vocês para mais um vídeo importante. Eu queria deixar para vocês agora uma explicação, neste formato da Terra que vocês entendem como eu creio, como a Bíblia diz que é, tá bom? O Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, ele disse uma questão interessante, nesse dia 14, nessa terça passada, ontem, que o aumento do nível do mar ameaça provocar um êxodo de proporções bíblicas. Por que o termo proporções bíblicas? Porque eles não podem falar, olha, vai acontecer aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Por quê? Porque aí vai despertar o povo, né? E imagina o povo do mundo vai olhar e falar, opa, acende um alerta. O camarada está falando isso. Mas eles dão sinais. É como se eles acreditam no karma, né? Olha, eu vou fazer vai acontecer um monte de coisa no mundo, mas eu vou avisar, nas entrelinhas eu vou dar um recado para eles. Se eles não entenderem, é problema deles, né? Mas eu quero que vocês leiam essa matéria, eu vou deixar para vocês, já coloquei lá no nosso WhatsApp, né? Porque isso aqui, irmãos, é uma das consequências da inversão do campo magnético. Como eu falei para vocês, e vou repetir, o Apocalipse, cuja palavra significa revelação, se trata de um evento que antecede a volta de Jesus, que é a inversão do campo magnético. A inversão do campo magnético se trata do Apocalipse, é o Apocalipse, tá bom? Vamos para a fala do secretário. A elevação de 43 centímetros do nível dos oceanos é esperado para 2100. Esse número aqui, não sei nem de onde eles tiram isso. Caso o planeta experimente mais 2 graus Celsius de temperatura média em comparação com a era pré-industrial. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, advertiu nesta terça-feira para o risco de um êxodo de proporções bíblicas devido ao aumento do nível do mar provocado pelo aquecimento e pediu que os vazios sejam preenchidos no direito internacional, especialmente em relação aos refugiados. Aí ele fala, o perigo é particularmente grave para quase 900 milhões de pessoas que vivem em áreas litorâneas. Ou seja, 1 a cada 10 pessoas vão ter que sair de seus locais por causa do aumento do nível do mar. Alguns estados insulares, pequenos e pouco povoados, correm o risco de desaparecer por completo. E nós vamos ver isso, viu, irmãos? O sul aqui, das ilhas do Brasil, Argentina, Uruguai, isso vai acontecer, tá bom? Os Países Baixos, como Holanda. E ele fala, seja qual for o cenário, países como Bangladesh, China, Índia, Holanda, estão todos em risco, alertou Guterres. Megacidades em todos os continentes sofrerão impactos severos, como Cairo, no Egito, Lagos, Maputo, Bangkok, Dhaka, Jakarta, Mumbai, Xangai, Copenhagen, Londres, Los Angeles. Mas o Reino Unido vai ser coberto pelo mar, tá? Los Angeles, New York, Buenos Aires e Santiago. Então, tá aí, né? Segundo os especialistas do painel sobre mudanças, do negocinho aí que a gente não pode mais falar, da ONU, o IPCC, o nível do mar aumentou entre 15 e 25 centímetros entre 1900 e 2018. É um aumento, e espera-se um de 43, se a elevação continuar. O aumento do nível dos mares, além de submergir determinadas áreas, vem acompanhado de um recrudescimento das tempestades e inundações nas regiões costeiras. Recrudescimento é a volta, o retorno desse aí, porque as temperaturas estão mudando, né? E ele diz que também deverão ser apresentadas soluções para o futuro dos estados que perderão totalmente o seu território terrestre, ou seja, países vão desaparecer, tá bom? Lucas capítulo 21, verso 25, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Exatamente, olha só, o 26 permanece dizendo, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Ou seja, o que uma coisa tem a ver com a outra? É isso aqui que eu queria trazer para vocês, tá bom? Eu trouxe até um GIF aqui, né? Eu acho que esse aqui não é o melhor para explicar, mas se vocês olharem aqui, o efeito da Lua nas marés, né? O que é? Se não, você sabe que a Terra está sob o espaço-tempo, o tecido do universo,
e a Lua ela circula, é um satélite que vai circulando. Isso aqui segundo o que a NASA nos explica, tá bom? E aí o que acontece? Onde a Lua vai circulando, é como se as marés fossem atraídas pela sua gravidade. Ela vai e se acumula, como se as águas daqui se acumulassem onde a Lua está, aumentando as marés. Com a inversão do campo magnético, nós vamos ver o quê? Os poderes do céu serão abalados, por quê? Porque não haverá mais o campo magnético da Terra, então tudo que está aqui vai entrar em desordem e vai descer. O que está na estratosfera, na mesosfera, vai descer, se misturará com a nossa atmosfera, mudando a temperatura do planeta e também essa aproximação dos astros, em especial da Lua, para mais perto, vai fazer com que as marés subam a um nível jamais visto. Então nós vamos ver que com ela descendo, a gravidade, né, isso aqui é o que eles falam, a gravidade vai exercer uma influência muito maior na Terra, causando terremotos e também o aumento do nível do mar, porque as ondas serão atraídas ainda mais para essa onda gravitacional lunar, tá bom? E aí nós vamos ver então que nações inteiras serão completamente engolidas pelo mar, vão ser engolidas pelo mar. Então é importante vocês entenderem isso aqui, tá bom? E o chefe da ONU está dizendo isso. Nós vamos ver 900 milhões de pessoas que vão sair de seus países, e a Bíblia diz isso, tá? Porque as virtudes do céu serão abaladas por causa da inversão, então os homens vão entrar, né? As nações vão viver angústia. Imagina um mundo em angústia, os homens desmaiando de terror. Isso por causa, eles vão estar perplexos por causa do bramido do mar e da onda que vão requerer o seu espaço novamente, tá bom? Isso é um dos sinais. E aí eles estão avisando. Então peguem esse detalhe, é mais um que nós vemos avisando há tempos, né? Que antes era teoria, né? Da conspiration, agora está aí, irmãos. Eles sabem que vai acontecer, porque está escrito na palavra de Deus, tá bom? E nós temos de nos preparar. E como eu falei, preparar espiritualmente, nos fortalecendo, enchendo-nos a nossa lamparina de azeite e tendo ainda óleo reserva, azeite reserva. Por quê? Porque contra isso aqui não tem o que fazer. Tá bom? A inversão do campo magnético é algo que você não tem como se proteger disso. Não existe poder humano, nenhuma tecnologia humana, nem fora da Terra, no seu próprio Deus, que pode conter o poder do mar. Se o mar vier contra a Terra, não existe o que fazer. Não tem o que fazer. Esse é o único poder. Né? Aliás, não é o único, né? Mas digamos que de todo o poder que nós conhecemos na Terra, o mar é o único que não se pode conter, não tem o que fazer se ele se levantar. Tá bom? Então eu espero que vocês entendam isso, né? Que primeiro eu mostrei para vocês, trouxe matéria que o núcleo terrestre parou de girar e voltou ao contrário, ou seja, isso está enfraquecendo o campo magnético. E eu quero que vocês lembrem disso aqui, ó, desse detalhe muitíssimo importante, tá bom? Aí vocês vão lembrar, né? Isso aqui foi visto, tá? Pássaros, vídeos de pássaros em desespero pelo mundo, em especial antes do que aconteceu lá na Turquia, né? Isso foi vista. A revista Fórum, né, vai falar isso aqui. Desde 2021 a gente já vê isso, e parece que de 2022 para cá vem se acentuando mais. Que é o quê? Você vê pássaros caindo de repente, aparecendo sem vida, e os pássaros na Turquia começaram a se comportar de uma forma muito estranha. É como se realmente o campo magnético da Terra, eles se locomovem, tá bom? As migrações dos pássaros
é pelo campo magnético. Quando o campo magnético se inverter, os animais do mundo inteiro eles vão entrar em colapso. É um cataclismo mundial, porque eles não vão... É estranho. A natureza, a terra e a natureza está gemendo e chorando, como está escrito no livro de aos Romanos pelo apóstolo Paulo, por causa do pecado do homem. Tá bom? Não adianta, não é porque está destruindo a terra com plástico, não é os gases do gado, é o pecado do homem. Porque o homem, cada dia mais, ele quer resolver os problemas do mundo sem Deus. Eu vou deixar esse link aqui para vocês na descrição e vocês vão entender. Tá? Aqui é o vídeo, né, do Avia Pro, inclusive, do Avia.pro. Você vê os pássaros começam a entrar em desespero. Olha isso. Isso aqui é na Turquia, antes do ocorrido, tá? do terremoto. Voando sem direção, sem rumo, descontrolado, não estão alinhados um com o outro, é simplesmente indo para um lado e para o outro, um comportamento estranho, nem está de dia, né? E no meio da noite, ou seja, o comportamento deles está sendo afetado, está tudo estranho acontecendo com eles, tudo estranho, tudo estranho. A neblina atrapalha ver bastante, mas isso aqui tudo, o céu está cheio. Então, para vocês entenderem que as coisas não estão normais, tá bom? E a ciência está mostrando, tá bom? Aquilo que o Senhor nos avisou há 2000 anos atrás. Aliás, há mais de 4000 anos isso foi avisado, né? Desde Moisés, na Torá, desde o princípio, e que Deus possa nos fortalecer e vocês entenderem os tempos que estamos vivendo e se posicionar. Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.